Olá, alunos, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula online de ciências, hoje com o nosso tema A Cadeia Alimentar, e você pode fazer a leitura lá no capítulo 1, da página 22 a 24. Semana passada nós já iniciamos um pouquinho esse assunto porque nós estávamos falando dos seres vivos, né? E hoje nós vamos dar andamento a essa aula. E vocês, cadê você? Você tá bem? Essa semana você tá bem? Está fazendo suas atividades? Está todos os dias conectado com os outros professores? Você precisa desse momento. Sabemos que é complicado, sabemos que estamos longe, mas é importante que você se conecte aos professores para que você possa aprender os assuntos e resolver as suas atividades. Então, vamos lá. Seres vivos. Falamos das relações sobre os seres vivos, como eles interagem uns com os outros e como eles dependem uns dos outros, como eles precisam uns dos outros. E as suas características, né? Eles possuem ciclo de vida, possuem reprodução, possuem alimentação, que é o que nós vamos tratar hoje separadamente. Vamos entender como os seres vivos são capazes de se alimentar. E aí eu coloquei uma perguntinha aqui para vocês. O sol, o capim, o boi, o ser humano, de que forma esses outros seres vivos dependem uns dos outros? De que forma tá aí, olha, o sol, o boi, o capim, o homem, será que eles estão a todo momento relacionando-se entre si? E de que forma eles dependem do sol? Bom, os seres vivos dependem uns dos outros por vários motivos. Uns porque uns seres vivos servem de abrigo para outros, por causa da alimentação, porque às vezes na natureza um depende do outro para sobreviver, né? Então essas relações fazem com que os seres vivos dependem uns dos outros. E de que forma eles dependem do sol? O sol, ele move, ele gera energia luminosa. Essa energia luminosa promove na natureza diversas reações. Os seres vivos na nossa espécie, a gente precisa do sol devido à luminosidade para a gente realizar as nossas atividades durante o dia, para que a gente possa receber um pouquinho de calor para nos manter aquecido, para que a gente possa gerar dentro da gente vitamina D. Os seres vivos também. Existe um grupo de seres vivos específicos que são as plantas e as algas, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, que necessitam da presença da luz do sol, tá? Então, os seres vivos estão conectados e relacionados também com a energia luminosa. E eu coloquei aqui para vocês uma perguntinha. Os seres vivos, quando eles se alimentam, independentemente da maneira, da forma que eles se alimentam, eles vão gerar o que no seu organismo? Para que é tão importante a gente se alimentar? Existe um resultado para isso, né? E o resultado nós chamamos de energia. E é essa energia, essa grande quantidade de energia dentro do nosso organismo. Só um minuto. Essa grande quantidade de energia no nosso organismo que vai fazer com que as reações químicas dentro do nosso corpinho possam ser conduzidas da melhor maneira. Então a gente precisa reter energia no nosso organismo para que o nosso organismo consiga realizar as atividades. E aí, essa energia é gerada como? Através da alimentação, certo? Eu coloquei para vocês aqui para você entender. Quando a gente fala de alimentação, existe basicamente dois grupos. Aqueles que produzem o seu próprio alimento e aqueles que não produzem o seu próprio alimento. Você já viu por aí uma árvore saindo em busca de alimento? Não, né? Porque ela é um ser vivo séssil. O que é um ser vivo séssil? Ela fica parada no lugar em que ela está. Ela
não se move. Ah, professora, mas eu vejo o vento batendo nas árvores. Sim, faz esse movimento, mas a raiz dela é fixa, né? Ela não sai do lugar. Então, as plantas e as algas que não são plantas, tá? Elas estão inseridas lá dentro do grupo dos protozoários, são parecidas com plantas, sim, mas não são plantas. Tanto plantas como algas vão realizar o processo da fotossíntese. E aí nós vamos chamá-los de seres clorofilados, tá? São aqueles que são capazes de produzir o próprio alimento. E a gente também tem um outro grupo de seres vivos, que são aqueles que não produzem o seu alimento. Eu coloquei aqui para vocês um urso se alimentando de outro. São aqueles seres vivos que saem em busca do seu alimento, como nós, né? Se a gente ficar com fome, nosso organismo não é capaz de produzir um alimento que acabe nos saciando. Não, a gente precisa sair em busca desse alimento, nem que seja lá na geladeira ou lá na cozinha, no fogão, mas a gente precisa sair. E os animais na natureza também, eles precisam sair em busca desse alimento. Então a gente tem dois grupos, os que não produzem o seu alimento e os que produzem o seu próprio alimento. E a gente já vai entender mais detalhadamente aí na frente. E aí a gente chega num ponto que a gente entende que esses seres vivos, por eles dependerem um dos outros e se relacionarem entre si, eles acabam formando uma cadeia alimentar. O que é cadeia alimentar? Representa a relação de alimentação entre os organismos, podendo ser entendida como tudo aquilo, animais ou plantas, que faz parte do ciclo alimentar de um ser vivo, ou seja, todas as etapas de alimentação que aquele ser vivo passa. Às vezes tem um ser vivo que come mais de um tipo de alimento. A gente come planta, a gente come frutas de certa forma, a gente come, que é uma parte da planta, né? A gente come partes do boi, partes da galinha. Então a gente tem uma alimentação diversificada, os seres vivos também. E isso faz com que a gente monte uma sequência de alimentos. Na natureza, às vezes acontece de um ser vivo se alimentar de dois outros seres vivos, né? Então, para a gente compreender essa alimentação, a gente forma a cadeia alimentar. E na cadeia alimentar, nós vamos ter uma sequência onde um ser vivo serve de alimento para o outro ser vivo, tá? E cada etapa dessa nós vamos chamar de níveis tróficos, que eu já vou explicar um pouquinho lá na frente. Bom, a cadeia alimentar, ela sempre inicia com um vegetal. Professora, por quê? Porque os vegetais e as plantas são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Por isso, eles vão ser chamados de produtores. Então, eles iniciam a cadeia alimentar, certo? E os outros seres vivos são os consumidores que vão acabar consumindo os outros animais. Então, a gente vai entender que em uma cadeia alimentar existem grupos de seres vivos. Nós temos os produtores, os consumidores e os decompositores. E aí eu coloquei o representante de cada um. Produtores, tá aqui uma plantinha. Consumidores, a gente, por exemplo, né, porque a gente consome outro ser vivo. E os decompositores. Inclusive você tá vendo nessa imagem aí, uma laranja estragando, um morango estragado. Por que será que eles estão estragando? Nós vamos entender depois quem são esses decompositores. Então vamos estudar cada um deles. Produtores. As plantas e as algas não se alimentam de outros seres vivos, como eu falei, elas não saem em busca de outros seres vivos. Professora, e as plantas carnívoras? Algumas plantas elas acabam se alimentando sim de insetos, mas é uma forma específica das plantas, tá? Elas não são capazes de produzir várias substâncias que vão formar seu corpo e fazê-las crescer. Para isso,
elas precisam realizar um processo chamado de fotossíntese. A fotossíntese é um processo em que a planta utiliza a luz do sol e, através de outras substâncias que ela possui dentro do organismo, ela produz o seu próprio alimento, que é um açúcar. E esse açúcar, que a gente chama de glicose, gera energia e faz com que essa planta consiga crescer, produzir frutos e desenvolver as suas atividades. Então, a fotossíntese, ela é o processo em que a planta produz o seu próprio alimento. Para ela acontecer, precisa da luz do sol. Por isso que nessa imagem eu coloquei para você a plantinha recebendo a luz do sol. Aqui ela já está realizando fotossíntese. E as algas? As algas, apesar de estarem dentro da água, a luz do sol transpassa a água e aí ela consegue também absorver a luz do sol. Consumidores. Falamos dos produtores, que são aqueles que produzem o seu próprio alimento, e os consumidores, aqueles que não produzem, aqueles que consomem, aqueles que saem em busca do seu alimento. E aí a gente tem um grupo de consumidores, que provavelmente você já até conhece por esses nomes, mas nós vamos entender. Os consumidores podem ser divididos em carnívoros, herbívoros, onívoros, hematófagos, detritívoros, e aí tem uma série de outros, insetívoros, tem os detritívoros e assim por diante, tá? Os consumidores, cada grupo desse é importante dentro do processo da cadeia alimentar. Você vai perceber que na cadeia alimentar existe uma ordem e daqui a pouquinho eu vou demonstrar para vocês. Mas antes a gente vai entender o conceito de cada um. Carnívoros, aqueles que consomem carne. Herbívoros, aqueles que se alimentam de plantas. Onívoros, aqueles que ora comem plantas, ora comem vegetais. Eu coloquei o exemplo do cachorro. Hematófagos são os parasitas, aqueles que se alimentam de sangue. Os detritívoros, aqueles que se alimentam de coisas que já estão entrando em decomposição, restos de alimentos, comidas que já estão estragando, tipo moscas, né? Eu coloquei o exemplo do urubu. Decompositores realizam a reciclagem da natureza, ou seja, transformam a matéria orgânica em substâncias minerais que serão assimiladas pelos produtores. Os decompositores são importantíssimos na natureza. Todos os seres vivos que morrem, eles começam a passar um tempinho, ao longo dos dias, começar a desfazer o seu corpo, né? E aí, se a gente passar na rua, tem um cachorro morto, por exemplo, passa um dia, 2 dias, ele começa a apodrecer, começa a dar um certo mau cheiro. Aí a gente vai passando os dias, de repente parece assim que sumiu o corpo daquele ser vivo. Por quê? Porque entra em ação grupo de seres vivos chamados de decompositores que decompõem a matéria orgânica, ou seja, tudo aquilo que um dia foi um ser vivo e que hoje só existem os restinhos deles, a gente chama de matéria orgânica. Um pão, um tomate, uma laranja, pedaços de plantas, galhos, folhas, restos de corpos dos seres vivos são restos de matéria orgânica. Nós somos matéria orgânica viva, mas esses aqui se alimentam da matéria orgânica morta, tá? E eles são importantes porque quando eles realizam esse processo, quando eles estão se alimentando, eles deixam na natureza nutrientes e minerais que reforçam a fertilidade do solo e aí favorece o crescimento das plantas, tá? Devolvem ao meio ambiente, por isso é reciclagem da natureza. Estão devolvendo ao meio ambiente novamente minerais e nutrientes. E agora a gente vai entender essa cadeia alimentar. Então, nós temos produtores, consumidores e decompositores. A cadeia alimentar, ela sempre vai iniciar com produtores. Então, nós temos aqui, algas, plantas e um pedacinho de planta, no caso, um milhozinho aqui.
Para a gente entender, a gente sempre precisa lembrar, a cadeia alimentar começa com os produtores. Então, eu tenho aqui uma alga, produtor, vou representar com a letra P. E eu tenho um caracol que se alimenta da alga, ó. Então, ela é consumidor. Se ela está se alimentando de uma planta ou uma alga, ela é um herbívoro, né? Então, ela vai ser o consumidor primário. Olha só. Eu tenho agora um peixinho se alimentando do caracol. Ele não é mais um herbívoro, ele está se alimentando de outro animal, ele é carnívoro. Ah, então ele vai ser consumidor secundário. E aí, a partir daqui, eu só vou ter carnívoros, tá? E eu tenho aqui um pássaro se alimentando desse peixe e ele vai ser o consumidor terciário. Então, nós vamos denominar nossa cadeia alimentar em produtores e consumidores. Só que esses consumidores podem ser primários, secundários, terciários, quaternários e assim por diante, dependendo da cadeia alimentar. Cada um desse aqui, nós vamos dizer que eles representam os níveis tróficos nas cadeias alimentares. O que são níveis tróficos? São as etapas em que esses seres vivos estão inseridos na cadeia, tá? Aqui embaixo tem outro exemplo. Vamos lá de novo. Eu tenho aqui uma plantinha que vai ser o produtor. Eu tenho aqui uma espécie de inseto que vai ser o consumidor primário, porque está se alimentando do produtor. O sapo come o inseto, consumidor secundário. E aqui o gavião comendo o sapo, consumidor terciário, certo? Aqui embaixo, produtor, rato comendo vegetal, consumidor primário. Lembre que os consumidores primários sempre vão ser os herbívoros, porque eles sempre estão comendo as plantinhas. E a cobra comendo o sapo, consumidor secundário. A gente tem aqui uma cadeia menor, né? Ela vai somente até o terceiro nível trófico. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. 3 níveis tróficos. As duas de cima tem 4 níveis tróficos. Produtor, consumidor primário, secundário e terciário. E o que é importante? As setas. As setas, elas indicam sempre para aquele que vai se alimentar, tá? O próximo nível trófico, ela nunca vai estar ao contrário. Você não poderia colocar, por exemplo, a seta para cá. Por quê? Porque você estaria dizendo que o milho come o rato. E a gente sabe que não é verdade, certo? Olha aqui esse exemplo. Eu já coloquei digitado para você. Níveis tróficos: produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário. Então, eu tenho 5 níveis tróficos, porque a gente começa a contar do produtor, tá? E aí eu tenho o vegetal, o grilo, o sapo, a cobra e o gavião. E lembrando, olha a setinha, como ela sempre indica para aquele que vai se alimentar, tá? Acima do nível trófico. E o equilíbrio nas cadeias alimentares. Turma, imaginem, se o homem todas as vezes interferisse nas cadeias alimentares na natureza, nós teríamos um desequilíbrio ambiental. É importante que os seres vivos possam estar em equilíbrio, uns se alimentando dos outros. É importante que a onça possa se alimentar da capivara na natureza. Sim, é importante, ela é alimento dela. Por que eu estou falando isso? Eu coloquei um exemplo bem simples de uma cadeia alimentar e imagine que nós seres humanos, matássemos todas as onças. Fôssemos lá e tivesse uma queimada e todas as onças morressem naquele lugar. Íamos interferir nas cadeias? Sim. Por quê? Porque as capivaras, o número da população delas iria crescer muito, porque eu não tinha mais o seu predador natural, né?
As onças morreram, então não tinha mais ninguém para comer as capivaras, e as capivaras iam se reproduzindo, iam crescendo, a população iria aumentar, iam comer todas as plantas daquela região, ia chegar um momento que as plantas iam acabar, e aí as capivaras também poderiam morrer. Então é importante que haja o equilíbrio, o número de predadores com o número dos seres vivos em que eles se alimentam. É importante nós entendermos que precisa do equilíbrio nas cadeias alimentares, certo? Turma, a gente encerra a nossa aula de hoje. Lá na plataforma já tem a sua atividade avaliativa número 2. Você vai lá fazer, entenda direitinho como é para fazer, porque é uma atividade prática, e a gente se vê na próxima aula. Abraços!